Olá, boa noite. Esta é uma semana decisiva para o futuro do país. Até quinta-feira, o Brasil pode ter um novo presidente em exercício se, como tudo indica, Dilma Rousseff for afastada na votação do impeachment no Senado, o vice Michel Temer assumirá o poder. Entra um novo presidente, fica a maioria dos outros personagens. Mudança mesmo? Será? Para falar sobre este e outros assuntos, o É Notícia recebe hoje o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Seja muito bem-vindo, prefeito. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no É Notícia. Prefeito, parece enredo de novela mexicana, nossa política, né? O roteirista daquela série americana House of Cards teria ciúme, né, da criatividade aqui da política. Só para a gente recapitular alguns dos fatos, a presidente Dilma pode ser afastada do poder nessa semana. O Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, teve um mandato suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. E o Temer tem dificuldades em montar um ministério porque tem que atender milhões de reivindicações de pelo menos 28 partidos no Congresso Nacional. O sistema político entrou em colapso? Olha, eu creio que o que vai ficar cada vez mais claro para a opinião pública é que o sistema de representação no Brasil ele está em xeque. Nós não fizemos a reforma política, dentre outras razões, a principal é de que os políticos têm dificuldade em fazer uma reforma que vai prejudicá-los, na verdade, e a parte boa da reforma política que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a vedação do financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Isso já foi um grande ganho para a democracia, mas insuficiente, porque, na verdade, as pessoas não estão se vendo representadas no Congresso Nacional em função de uma série de regras que deturpam a representação, dentre elas a coligação proporcional. Você vota num deputado, você vota numa legenda e, na verdade, você está elegendo uma pessoa que você desconhece, que pode ser outro deputado de outra legenda que tem um ideário antagônico àquele voto que você deu. O que significa dizer que se nós não repensarmos, junto inclusive com o Supremo Tribunal Federal, novas etapas da reforma política, o combate à corrupção, ele vai ser insuficiente para dar conta das necessidades do país para debelar essa crise política que é muito profunda e que não vai se resolver simplesmente essa semana com as medidas anunciadas. Afastando a presidente Dilma do poder. Pois é. O senhor acha que vai continuar? A crise deve continuar? Eu acredito que o problema é de representação. As pessoas de bem têm que se sentar e têm que concluir o óbvio, né? Que da maneira como está organizada a política no Brasil, cada um que está insatisfeito funda um novo partido e esse novo partido se coliga com outros que com ele não mantém identidade. E as coisas vão acontecendo assim. Você veja que um levantamento recente, feito pela própria imprensa, revelou que só cerca de 40 deputados têm voto suficiente para se eleger. Todo o resto é uma combinação de votos, em função das regras eleitorais. Eu acho que cria aquela distorção que ficou muito clara no dia 17, na votação do impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados, quando os brasileiros olharam para aqueles deputados votando e, de alguma forma, não se viram ali representados, né? Ou ficaram em choque pelo que tinha ali. É verdade. Eu acho que, pedagogicamente, o que aconteceu no domingo foi uma crise de representação que ficou explícita, né? Todo mundo ali, todo mundo que acompanhou o desenrolar da votação, não se viu representado, né? E isso tem uma razão de ser, né? A razão de ser é essa, a distorção do voto. Seja pelo dinheiro, quando as campanhas eram financiadas pelo dinheiro do empresário, seja pela forma como as coligações se formam, que não tem por base os ideais que os partidos abraçam. Aliás, já não se sabe mais quais são esses ideais. As pessoas não conseguem identificar. Apesar do número de partidos, ninguém consegue se identificar mais com uma legenda especificamente. Vamos falar um pouquinho sobre a crise do seu partido, o PT, que, aliás, é um dos que sempre teve uma ideologia, talvez uma das mais claras entre os partidos. Sim. Depois de 13 anos no poder, a presidente Dilma, depois de 13 anos do PT no poder, né, a presidente Dilma deve ser afastada essa semana. Por que o partido é um final melancólico para o partido de maior base popular do país, né? Quer dizer, ser afastado dessa forma, se fosse afastado numa eleição, é uma maneira natural de acontecer essas coisas, de alternância do poder. Sim. Mas pelo impeachment da primeira mulher presidente do país, como se chegou a esse fim, a essa situação tão melancólica? Olha, eu vejo que é uma cicatriz que vai ficar, né? Ninguém em sã consciência pode comemorar o que está acontecendo no Brasil, nem a oposição pode comemorar.
né? Porque é uma crise, inclusive, que pode ter repercussão institucional grave para o Brasil, né? Existem aí observadores internacionais olhando com muito cuidado o que está acontecendo no Brasil, todos muito preocupados, chefes de Estado do mundo inteiro analisando o desenrolar dessa crise e o desfecho dela. Mas o senhor vê uma crise institucional? Porque normalmente o discurso é outro, é de que as instituições funcionam bem. Olha, eu não vejo com clareza o desfecho ainda dessa crise, né? Porque, conforme eu disse, o fundo dela não é uma pessoa que, retirada da presidência, vai resolver os problemas. O problema da crise política é que, por exemplo, você vê que em 2014 nós tivemos praticamente 2 eleições. No primeiro turno nós elegemos um legislativo e no segundo turno nós elegemos um presidente completamente sem sintonia com o legislativo eleito no primeiro turno. Então, a fragilidade da base da presidenta já estava expressa em 2014. Quer dizer, era um Congresso muito conservador para um partido de base social e base popular. Um Congresso de oposição e uma presidente reeleita. Tanto isso é verdade que 2 dias depois de anunciado o resultado, a palavra impeachment nunca mais desapareceu do noticiário. 2 dias depois. Então, não se teve efetivamente aquela pacificação que as eleições costumam trazer, né? O vencedor leva e governa 4 anos. Isso já, na semana do resultado, já não estava claro. A oposição já começou a jogar na tese do impeachment, primeiro com a ideia da recontagem de votos. Era muito confuso até o discurso da oposição. Recontagem de votos, depois uma ação no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder econômico, o que, obviamente, impugnaria a chapa toda, inclusive o Temer, também tese que foi abandonada, para se fixar na tese do afastamento. Então, foram capítulos, como você disse, de uma novela mexicana, né, em que as teses foram saindo de cena, a da recontagem, a da cassação da chapa, até se fixar naquilo que vai ser objeto de decisão do Senado essa semana. Mas o impeachment é golpe, na sua opinião? É uma palavra certa a se atribuir para classificar, para qualificar o que está acontecendo? A pergunta é boa pelo seguinte, a base do pedido de impeachment é a tal contabilidade criativa, né, que se chamou de pedalada. Se essa regra for aplicada a governadores e prefeitos, muitos terão que ser impedidos, porque muitos governadores e muitos prefeitos usaram dessa artimanha para fechar suas contas ao final de mandato. Então, como é uma tese que está sendo aplicada única e exclusivamente a uma pessoa, a impressão que dá é de casuísmo, a impressão que dá é de pretexto para resolver um problema de falta de governabilidade e não de crime de irresponsabilidade, né? Tanto isso é verdade... Mas é que a palavra golpe tem uma conotação, e talvez ela seja melhor usada na política do que na esfera jurídica, talvez tenha significados diferentes, mas tem uma conotação muito pesada. Muito pesada. Né? A oposição sempre argumenta. As regras foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal, houve amplo direito de defesa da presidente, por parte do advogado-geral da União. Quer dizer, essas regras não estão sendo respeitadas. É possível falar em golpe numa conjuntura, num contexto assim? O que é possível falar, né? Eu concordo que a palavra golpe é muito forte, até porque nós lembramos do golpe de 64, Exatamente. Que suprimiu as eleições por mais de 20 anos. Então, as pessoas às vezes são muito cautelosas em relação ao uso da palavra. Agora, que se trata de um casuísmo que está sendo aplicado a uma única pessoa, disso não há dúvida. Então, são vários governadores, no final do ano passado, no final de 2014, perdão, que tiveram o mesmo procedimento em relação ao fechamento das suas contas, que não estão com seus direitos em jogo, né, para ser caçados. Então, o senhor concorda que golpe é uma palavra forte? Eu concordo que golpe é uma palavra forte, mas eu não excluo, e como eu tenho, em algumas entrevistas, eu tenho utilizado a palavra de que se trata, sim, de um casuísmo que, eu temo, jamais será aplicado novamente a outro governante. Uma base muito frágil para uma tomada de decisão tão radical. Mas para falar sobre responsabilidades do PT e da presidente Dilma, quem errou mais? Quais são as responsabilidades de cada um nesse processo? Porque também não dá só para culpar e responsabilizar a oposição. Sim. Quais foram os erros do PT e da Dilma? Longe de mim fazer isso, porque eu acho que uma crise como essa tem vários personagens. Na minha opinião, uma das coisas mais graves que aconteceu foi uma certa falta de sintonia entre o que se disse na eleição de 2014 e do que se fez. Na verdade, nós tivemos 12 anos
de prosperidade econômica no Brasil. Geração de emprego e renda, salário crescendo acima da inflação, acesso à educação como nunca se viu, tanto a universidades quanto a cursos técnicos, a escolas técnicas, acesso a crédito. Enfim, nós tivemos 12 anos de bonança no país. E era evidente, já ao final de 2014, que alguns ajustes iam ter que ser feitos em função não só do contexto internacional, mas em função do fato de que algumas apostas do governo não se realizaram. A presidente Dilma devia ter admitido isso na campanha. E eu entendo que, durante a campanha, seria um momento adequado de dizer, olha, tivemos 12 anos, estamos com a menor taxa de desemprego, até aqui inflação controlada, teremos um ano de dificuldades, e explicar qual seria o cenário de 2014. Foi um erro não ter feito isso, então? Eu acho que foi um erro não ter feito isso. Agora, também há que se reconhecer que 2 novos ingredientes se somaram a isso. O primeiro foi a postura da oposição em deslegitimar o governo desde a primeira hora. E, em segundo lugar, uma ação que é bem-vinda sob vários aspectos, porque é saneadora, né, no combate à corrupção, mas que teve efeitos dramáticos na economia. A Operação Lava Jato, efetivamente, afetou muito a economia, sobretudo o setor da construção civil, que era um dos pilares do desenvolvimento que andava bem durante esses 12 anos. Isso agravou a crise econômica. Então, foi uma sobreposição de crises. Uma crise, que eu diria, de comunicação. O governo se comunicou mal nas eleições de 2014. Um aproveitamento da oposição dessa contradição, questionando o resultado das urnas e jogando lenha na crise política e, obviamente, os efeitos políticos e econômicos da Lava Jato. Então, é muita coisa para administrar. Não é preciso também responsabilizar mais a presidente Dilma, não só pelos erros na economia, mas talvez, sobretudo, pelos erros na condução política? Pouco afeita ao diálogo, talvez não tenha feito o trabalho necessário para manter o Congresso ao seu lado? É difícil responsabilizar uma pessoa, né? E talvez não seja nem justo fazer isso, né? Acho que é uma conjunção de fatores. Reconhecer, né? Eu acho que reconhecer várias responsabilidades. As características pessoais dela devem ter também tido o seu papel, mas eu entendo que a questão é mais estrutural do que pessoal. O senhor vê alguma chance da presidente Dilma voltar ao poder caso seja afastada pelo Senado depois desses 180 dias ou até 180 dias? Qual a chance Olha, dela se ela voltar? for afastada, né, como o placar aí indica, eu entendo que vai depender muito do que vai acontecer na composição de um eventual novo governo e das investigações que estão em curso. Se elas vão perder ímpeto ou se elas vão ser aprofundadas. A partir do momento que uma nova pessoa assumir o poder, você já cria aquele fato novo, né? Um fato consumado. Seria bastante incomum isso acontecer. Mas é que as coisas não estão decididas ainda, né? Muitos personagens do suposto novo governo estão sendo investigados. Então, você tem também um elemento aí de imponderabilidade, que é até onde as investigações vão chegar. Qual a sua avaliação sobre novas eleições? Seria uma boa saída para o país? Nesse momento, não. Olha, eu tenho dúvidas porque seria por emenda constitucional. Primeiro, é muito difícil passar uma emenda constitucional nesse contexto. Isso teria que partir muito mais da sociedade, que, na minha opinião, até gostaria que essa solução viesse à tona, mas eu entendo que, nesse momento, não vejo mobilização para que isso aconteça. Não falta ao seu partido, ao PT, fazer uma autocrítica mais profunda? Só ficar repetindo essa cantilena de golpe é suficiente para explicar a crise econômica, de corrupção política que se alastrou pelo país? Quer dizer, não é preciso reconhecer erros? É preciso. Eu entendo que, dependendo de como as coisas transcorrerem, se ficar claro que não há seletividade nas investigações, se ficar claro que não importa a tua ideologia, se você errou, você vai ser punido, eu acho que o desfecho dessa crise vai ser um. Caso contrário, eu acho que vai ser outro, né? Nós, na minha opinião, não devíamos perder a oportunidade de reconhecer que a crise pela qual o PT passa é severa, e isso vai exigir providências por parte da direção, se quiser sobreviver como legenda, mas, do ponto de vista do Poder Judiciário,
e dos órgãos que investigam desvios de conduta, nós devemos ampliar um pouco o escopo disso para deixar claro que, com toda certeza, eu posso te assegurar, todos os partidos têm problemas muito similares a esse. Às vezes não em âmbito nacional, mas em âmbito subnacional, governos estaduais, que é o que vem sendo revelado paulatinamente pelas diversas operações em curso. Agora, se elas forem abortadas, vai ficar mais difícil para o cidadão conhecer toda a verdade. Mas é que o PT é o partido que está no poder, né? Então fica claro que ele se beneficiou. Depende de onde, claro, né? Mas no governo federal. Então fica claro que talvez ele tenha sido o que mais se beneficiou desse esquema de corrupção da Petrobras. Eu entendo que os partidos da base, pelo que eu leio pelos jornais, porque eu não tenho também o poder de julgar ninguém, pelo que eu leio pelos jornais, tem um problema de composição de base, onde houve falhas graves na condução, sobretudo das empresas estatais, que acabaram entrando num jogo de conveniência política para a formação de maioria, mas também, vamos convir, há graves problemas nos governos estaduais, inclusive governados pela oposição, e são graves também. Prefeito, vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Prefeito, o que o senhor espera de um eventual governo Temer? Olha, é difícil prever nesse momento, porque você vê que nós estamos há alguns dias aí do desfecho desse capítulo, né? E não temos clareza ainda nem de plano de governo, e menos ainda de composição ministerial. Então é muito difícil saber. Por outro lado, a sociedade civil ela está organizada, né? Houve uma ampliação de direitos no Brasil que eu acho que as pessoas subestimam muitas vezes o que aconteceu. Eu respondi durante quase 7 anos pelo Ministério da Educação como ministro. E eu posso te assegurar, não tem paralelo na história a ampliação de oportunidades educacionais, tanto de acesso à educação superior, quanto acesso à educação profissional, infantil, inclusiva. Ou seja, atuamos em todas as áreas. Ou seja, uma sociedade mais educada também tem mais demandas, exatamente, né? Tem mais reivindicações, então, você conhece os direitos. Isso tudo tem consequência. A partir do momento, eu tive acesso a um dado semana passada do Ministério da Educação, dando conta de 45% das pessoas diplomadas o ano passado, 45%, foram o primeiro diploma na família. Ou seja, uma mudança substancial. Será que esse cidadão ele vai se portar da mesma maneira que se portava 20 anos atrás? Um cidadão mais pacato, menos exigente, menos demandante. Eu penso que a sociedade brasileira mudou de patamar. Então, se o caminho imaginado pelos que estão prestes a assumir o poder for o de cortar esses direitos, eu acho que nós vamos ter problemas no Brasil. Então, existe uma classe emergente, sobretudo juventude, que assumiu um protagonismo grande no Brasil e que não quer voltar ao Brasil colonial. Então, você acha que essa sociedade civil vai continuar mobilizada? Eu acredito que sim. O Brasil da Casa Grande Senzala é um Brasil que todo mundo quer ver para trás. Então, vai depender muito da conformação de forças e do diálogo que vai ser estabelecido com o cidadão, né? Cortar direitos que estão consagrados na Constituição de 88, não me parece um caminho a ser tomado. Há uma cidadania ativa, muito consciente dos seus direitos, que não quer bandalheira, mas que também não quer nenhum corte de investimento social, sobretudo em saúde e educação. O senhor está falando das desvinculações constitucionais. O senhor vê um risco real de diminuir a verba, os recursos para a saúde e para a educação, se isso for mantido ou se isso for levado a cabo pelo governo Temer, pela nova equipe econômica? Eu vejo risco pelo seguinte: quando eu fui ministro, eu lutei pela revinculação de recursos para a educação. Porque o Ponte para o Futuro, o programa econômico deles, defende o oposto, a desvinculação, né? A desvinculação. Total. Você veja que o governo Fernando Henrique, ele já subverteu a Constituição ao desvincular recursos da educação. Uma das emendas constitucionais que eu aprovei como ministro foi revincular aquilo que o governo Fernando Henrique tinha retirado. E isso para a alegria dos educadores, que viam e veem na Constituição de 88 um anteparo para proteger os gastos sociais em saúde e educação. Então, com a desvinculação pode haver um retrocesso? Pode haver um retrocesso na área da educação. São Paulo, o Brasil, ganhou degraus importantes na área da educação, inclusive chamou a atenção de organismos internacionais como a Unesco para as medidas que foram tomadas no sentido de ampliar o acesso.
Nós temos hoje o dobro de universitários que tínhamos em 2003, mais que o dobro. Tínhamos 3,5 milhões, estamos com quase 8 milhões de universitários. Então, como é que vai ser? Nós vamos restringir direitos, sobretudo esses direitos que mudam o país? Porque a educação é que muda o país para valer, né? Então, eu temo, né, que possa haver alguém que pense que gastar menos em educação, eu chamo de investir, possa ser saída para a crise. E não é. Saída para a crise está em investir em educação, porque é isso que garante uma sociedade mais transparente, mais atenta aos seus direitos, mais produtiva do ponto de vista econômico. Prefeito, na sua opinião, o PT deve fazer uma oposição sistemática ao governo Temer no Congresso, inclusive quando se trata de medidas econômicas que foram defendidas pelo governo Dilma, por exemplo, a volta da CPMF? Olha, eu não acredito em oposição sistemática em nenhum caso. Acho que sempre um equívoco isso, né? O PT tem que estar, na oposição, disponível para construir uma agenda, sobretudo se ela preservar os direitos que foram assegurados, sobretudo nos 12 anos em que houve uma tranquilidade, uma normalidade em que avanços puderam ser feitos. Então, eu acredito que até pelo PT, uma coisa é o PT antes de ter chegado ao poder, um partido mais imaturo. Outra coisa, depois de ter passado pelo poder, você tem que sempre abrir um espaço para o diálogo, né? Desde que ele contemple esse diálogo, os direitos e o ideário que você defende, porque caso contrário, se for um desmonte de direitos sociais, obviamente que o PT vai reagir. O que o senhor está dizendo é que voltar à oposição pode fazer bem para o PT, de repente? A alternância no poder é que as circunstâncias em que isso está se dando vai ser sempre questionada pelo PT em função do casuísmo que eu apontei. Mas a alternância no poder não faz mal nenhum numa democracia, ao contrário. A alternância no poder é uma das possibilidades, né? O senhor vê uma chance, o senhor já disse em outras entrevistas, de formar uma frente ampla de esquerda, uma frente mais progressista no Congresso, quer dizer, que viria da união do partido, do PT, com outros partidos de esquerda? Olha, eu acredito que pela perda de identidade das legendas em geral, a do PT em particular, porque era a mais sólida das legendas perante o eleitorado, chegou a atingir 30% de preferência eleitoral, é muita coisa num país com 40 partidos. Eu penso que pela perda de prestígio das legendas, as pessoas vão se reaglutinar mais em torno de ideais e valores do que propriamente em torno de legendas A, B ou C, pela perda de identidade do eleitor com essas legendas. Então, o próximo período, na minha opinião, ele vai, sobretudo depois das eleições de 2016, agora, de outubro, eu penso que as legendas vão se reaglutinar em torno de grandes campos, que é o que faz sentido para o eleitor. Um campo trabalhista, um campo socialista, um campo liberal, um campo conservador. Porque é como o pluripartidarismo se organiza no mundo desenvolvido, e não com essa pluralidade de letrinhas que não tem significado nem histórico nem social. Então, nós temos que buscar uma convergência em torno de outras variáveis que não a legenda partidária, mas os campos de força que atuam na política para um lado ou para o outro. Então, o foco do PT nos próximos meses deve ser a defesa do mandato da presidente Dilma, nesses até 180 dias de afastamento, ou nesse sentido da reformulação, da reaglutinação do partido já de olho em 2018? Eu acho que a defesa da presidenta Dilma, né, na maneira como eu procurei antever, ela é legítima, né? E ela vai ser feita em qualquer circunstância, não só por partidos, mas por movimentos sociais. Mas essa será a prioridade do PT? Eu acredito que o PT não vai ter uma prioridade, até porque os desafios que estão colocados são tão amplos que o esforço da classe política vai ter que ser enorme, inclusive do governo, tanto do governo quanto da oposição, para juntar as partes que estão fragmentadas hoje. As pessoas estão com muito temor e com razão do próximo período, porque não estão vendo um horizonte claro diante de si. O papel da política é organizar o debate e permitir ao eleitor, ao cidadão, arbitrar quando há divergência sobre a decisão a tomar. Isso que não está acontecendo. A política está mais desorganizando do que organizando. Ela tem sido arbitrada por decisões do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Né? Ou seja, é uma judicialização da política. A classe política não está sendo... não está apta a organizar o debate político de maneira que as pessoas possam tomar uma posição.
A pior coisa que pode acontecer na política é perda de identidade. Não é ser minoria. Ser minoria é parte da vida. Às vezes você defende uma posição que só vai ser reconhecida, se for, depois de alguns anos. Mas você defende ela. Ah, você é minoria hoje. Não tem problema ser minoria. Não tem problema ser maioria. O problema é as pessoas não reconhecerem em você, né, uma pessoa que defende um determinado... Então essa é a luta do PT, recuperar essa identidade. Eu acredito que sim, recuperar essa identidade, né? E não ser governo o tempo todo, ou oposição o tempo todo. É simplesmente você ter um campo em que as pessoas reconheçam aquele campo como o campo em que elas se inserem e vão lutar para aquilo vingar, para aquilo se tornar realidade. Isso, claro, esse ideal é todo muito bom, mas também vai haver desafios de outra ordem, paralelamente, que talvez possam dificultar a vida do PT, né, prefeito? Porque, olha, na semana passada, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República pediu a inclusão do nome do ex-presidente Lula no principal inquérito da Lava Jato. E o Rodrigo Janot foi duro. Ele disse o seguinte: essa organização criminosa jamais poderia ter funcionado por tantos anos de uma forma tão ampla e agressiva no âmbito do governo federal, sem que o ex-presidente Lula dela participasse. Em outra frente, também pediu a investigação da presidente Dilma e do ex-presidente Lula por suposta obstrução de justiça na Lava Jato. Quais serão as consequências de inquéritos, de investigações como essa para o presidente Lula, para Dilma e para o PT? Olha, é muito difícil opinar sobre um inquérito que eu não conheço, né? O que eu posso dizer para você é que eu geri um dos maiores orçamentos da República durante 7 anos. O orçamento do Ministério da Educação é da ordem de 100 bilhões de reais. É o dobro do orçamento da Prefeitura de São Paulo. É verdade, seu orçamento é mais ou menos 50 e poucos bilhões. E eu nunca recebi um telefonema do Palácio do Planalto, seja do presidente Lula, seja de algum assessor, pedindo para eu nomear quem quer que seja ou para eu receber quem quer que seja. Isso durante 7 anos à frente de um dos maiores ministérios da República. Então, o meu depoimento é de que, enquanto eu trabalhei com o presidente Lula, né, eu pautei o meu trabalho pela total lisura administrativa. Tanto é verdade que, depois, candidato a prefeito, a minha vida foi devidamente escrutinada por todo mundo, inclusive pelos meus opositores, e eu acho que conto com o respeito dos meus opositores de 2012, como agora os de 2016. Isso tendo sido gestor, repito, de um dos maiores orçamentos da República, o orçamento do Ministério da Educação. Então, o meu depoimento é de que as coisas transcorreram com muita lisura na pasta que eu comandei. O senhor acha que a Lava Jato tem como principal alvo o ex-presidente Lula? Aí tem que perguntar para quem... Né? Eu penso que a Lava Jato é uma grande oportunidade. Eu vejo como uma grande oportunidade. Ela não pode ser seletiva, ela não pode ser interrompida, né? E ela não pode ser casuística. Você não pode usar 2 pesos e 2 medidas para tratar dos mesmos assuntos. Mas ela tem sido seletiva e casuística? Isso é o que o desdobramento das investigações vão dizer. Ela não terminou. Então, vamos verificar se tudo que foi dito e repetido, em alguns casos, sobre parlamentares e políticos de todos os partidos, se isso vai chegar às últimas consequências. Eu torço para que chegue às últimas consequências. Porque aí, na minha opinião, vai ficar claro que o sistema político-partidário é que precisa mudar. Você pode, eventualmente, condenar um ou outro, mas a conclusão, depois das condenações, é de que o sistema precisa ser revisto, porque ele é disfuncional. Ele não vai permitir ao cidadão as melhores escolhas. E é isso que essa reforma precisa garantir, que o cidadão esteja protegido e, quando ele fizer escolhas, que sejam as melhores. O sistema político não garante que as escolhas hoje sejam bem feitas, não por culpa do cidadão, mas por culpa das regras que distorcem a vontade da população. Esses processos todos na Justiça não praticamente minam as chances do ex-presidente Lula para 2018, mantê-lo muito tempo sob os holofotes, de forma negativa, claro? Eu não saberia te antecipar, vai depender muito do desenrolar das coisas. Conforme eu te disse, é muito difícil para quem, sobretudo para mim que estou administrando São Paulo, acompanhar os detalhes das investigações, a não ser pelos jornais. O senhor é muito próximo ao ex-presidente Lula. O senhor o vê como candidato em 2018? O senhor acha que ele tem essa vontade? Ele sairia candidato à presidência de novo? Olha,
A bem da verdade, eu te diria que o Lula nunca pretendeu voltar. O Lula sempre recusou o terceiro mandato. E mesmo agora, em 2014, que muitos pretenderam a volta do presidente Lula, o presidente Lula disse que só aceitaria ser candidato se a presidenta Dilma não desejasse a sua reeleição. Foi um erro não insistir nessa candidatura? A história poderia ter sido outra se o Lula tivesse sido eleito? É difícil reescrever a história de trás para frente, não dá para fazer isso. Mas houve um apelo muito grande de que ele fosse o candidato em 14 e ele não quis, né, em respeito a presidente que desejou sua reeleição. Para dizer para você que o Lula nunca teve, isso eu convivi e pude observar, nunca teve essa pretensão. O senhor acha que o PT deveria considerar essa possibilidade, até pela formação dessa frente ampla de esquerda que ele pretende fazer, progressista? O senhor acha que deveria considerar a possibilidade de talvez apoiar alguém de fora do partido para a eleição de 2018? Desde 2010 isso vem sendo cogitado, né, pelo próprio presidente Lula. Mas não foi colocado em prática ainda, né? Porque ele escolheu a sucessora, elegeu, reelegeu. É verdade, mas o que para um presidente que saiu com 86% de aprovação é bastante razoável, né? Mas em 18 já estava programado que talvez fosse o caso do PT apoiar um candidato de um partido desse campo progressista. O senhor vê algum nome hoje nesse campo? O Ciro Gomes, talvez? O senhor vê mais algum? Olha, à época, o nome do Eduardo Campos era o nome mais saliente, por assim dizer. Era uma pessoa que convivia com o presidente, tinha uma amizade muito forte e tinham visões muito parecidas sobre o desenvolvimento social do Brasil. Infelizmente, perdemos um amigo, era meu amigo pessoal, foi muito triste, mas enfim, a história está em aberto. Novas lideranças vão surgir. Mas e o Ciro, seria um nome difícil de apoiar? Eu gosto do Ciro. Acho que o Ciro tem qualidades, uma pessoa muito inteligente, muito articulada, teria condições. De ganhar uma eleição? Quem sabe, por que não? Diante das alternativas, ele é um candidato forte. O seu nome também tem sido lembrado. Uma entrevista hoje à Folha de São Paulo, o líder do governo, o senador Humberto Costa, diz que se o senhor foi reeleito agora em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, poderia ser um nome aí cogitado para a disputa presidencial em 2018. O senhor já pensou nessa possibilidade? Olha, eu creio que tenho o bom hábito de pensar nas minhas tarefas presentes, que são enormes. Eu, tanto no Ministério da Educação quanto na Prefeitura, eu sempre me recuso a esse tipo de especulação, porque ela não melhora em nada o meu trabalho, só pode piorar, né, se eu me desfocar das minhas tarefas. Mas o senhor também não descarta? Eu não penso nisso. Eu penso no que eu estou fazendo agora, nas tarefas que eu tenho pela frente, né, e em deixar um legado importante para a cidade. Prefeito, o Supremo também autorizou uma investigação contra o senhor por suspeita de que recursos de propina da Petrobras, desviados da Petrobras, também teriam financiado sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Né? O Odebrecht teria feito pagamentos fora do país para o João Santana e para a Mônica Moura. Como o senhor responde a essas acusações? Isso já foi respondido, já. O contrato que foi feito com o João é praticamente do mesmo valor que o contrato que o meu adversário fez com o seu marketing, né? Tudo dentro de valores de mercado, tudo declarado à Justiça Eleitoral. Então, eu estou tranquilo em relação a isso, né? Porque acompanhei esse em particular para saber se os valores eram compatíveis com os valores de mercado. Se o valor destoasse muito da campanha dos meus adversários, eu mesmo ficaria preocupado. Um valor muito acima, muito abaixo do que foi cobrado pelos demais marqueteiros, mas eu tomei a cautela de averiguar se o que foi contratado, os serviços contratados, estavam com valores compatíveis. Então, só autorizei a assinatura do contrato depois dessa confirmação. Prefeito, falando um pouquinho sobre São Paulo, até que ponto a crise do PT no plano nacional afeta a sua reeleição aqui na cidade? Olha, vai depender muito de como, se o eleitor vai se debruçar sobre assuntos locais, ou não, né? Mas há uma contaminação, né? As coisas não são tão estanques sempre assim. Há, né? Em 2012 houve, né? Em 2012 se há de lembrar que o julgamento do Mensalão coincidiu com os 40 dias de campanha eleitoral. Eu nem conseguia falar da cidade porque eu tinha que responder ao noticiário da véspera. E, não obstante isso, a nossa proposta ganhou apoio social
e não é trivial derrotar um candidato como José Serra, que por 2 vezes concorreu à presidência da República, na cidade de São Paulo, onde ele nunca perdeu. E nós fomos vitoriosos. Então, obviamente que as circunstâncias mudaram para pior, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que nós temos um projeto a defender. A dívida da cidade é equacionada pela minha gestão, né? Toda a legislação urbanística refeita, tanto o plano diretor quanto a lei de zoneamento. Obras públicas é o 4º ano de recorde de investimentos na cidade. 4º ano consecutivo de recorde de investimentos. Mas no ano que vem deve cair 56%, né? De acordo com essa lei de diretriz orçamentária, que foi enviada para a Câmara. A lei de diretriz orçamentária não prevê nem o repasse da União, nem a operação de crédito. Quem prevê isso é a lei orçamentária. É só o que depende da Prefeitura. Exatamente, que vai ser enviada em agosto. Mas, de qualquer forma, há uma queda, né? Para o ano que vem, não haverá. Qual foi o prefeito que construiu 3 hospitais gerais na cidade de São Paulo, né? 9 céus em construção, 6 que passarão a ser construídos no mês que vem. Qual o prefeito que entregou 27 hospitais-dia, 17 fixos e 10 móveis? Sabe quantas creches eu já inaugurei? 363 na cidade de São Paulo, né? Para não falar de parques, salas de cinema públicas, Fab Labs, enfim, se for apresentar o trabalho que foi feito, eu penso que nós temos uma boa plataforma de defesa do que está, os ganhos que tivemos em mobilidade. Hoje, quem pega ônibus sabe quanto tempo economizou. Porque a sua gestão é principalmente lembrada por essa questão da mobilidade. Da mobilidade. Mas, na campanha, vai se saber que ela é muito mais do que isso. Eu garanto para você, nós abrimos 90 mil vagas de educação infantil em 3 anos, com recessão. Sem recessão, teríamos feito o dobro. Mas ainda há uma fila grande, né, nas creches. Cada vez menor, né? Cada vez menor. Qual foi o prefeito que abriu 90 mil vagas de educação infantil na história? Né? Então, se você pegar os recordes que nós batemos, não tem precedente. E isso num momento econômico adverso. Mas não é um pouco a forma de vender isso? Porque teve uma reportagem na Folha de São Paulo no começo deste ano que diz que o senhor não cumpriu grande parte das metas, né? Segundo o levantamento lá do jornal, 150 creches não serão entregues das mais Foram de 363, 200 ou 300 prometidas. Né? Fala-se em vídeo, o senhor tinha prometido 20 céus, o senhor falou que quantos já ficaram prontos? Até agora? Vê bem, tem uma cobrança, que eu até acho justa, da imprensa, de querer que tudo tenha sido entregue. E é óbvio que com queda de 8% do produto interno bruto em 2 anos, que é a maior recessão da história em 80 anos, é óbvio que as obras estão com um cronograma diferente da que eu gostaria em função da arrecadação. Tudo o que foi prometido está em andamento. Não tem nada que não esteja em andamento, né? Daquilo que foi. Agora, se você pegar... o governo do Estado tem promessa do Covas que não foi cumprida ainda, né? Então, vamos relativizar um pouco. Eu acho que às vezes a imprensa pega um pouquinho mais pesado com o lado de cá do que com o lado de lá, né? Tá bom, prefeito. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Prefeito, é meio-dia e no meio dessa entrevista a gente estava gravando no intervalo. A gente soube aqui, foi informado que o presidente da Câmara, em exercício interino, Valdir Maranhão, do PP, acaba de anular todo o processo de impeachment contra a presidente Dilma que aconteceu até agora. Então, pelas informações, né, que estão meio truncadas ainda, mas que acabaram de chegar, o impeachment volta a estaca zero, volta para a comissão especial na Câmara e tem que passar pela votação no plenário de novo. Qual deve ser o efeito disso? Qual a primeira interpretação disso, na sua opinião, ainda no calor dos acontecimentos? Eu creio que talvez a decisão seja, de alguma forma, judicializada. Não sei como é que a Câmara, o corpo da Câmara dos Deputados vai reagir à decisão do presidente interino. Então deve recorrer ao Supremo. De novo, o Supremo vai ser instado a tomar uma decisão. Acredito que o Supremo será provocado para saber sobre a legalidade, o rito proposto por essa decisão, né? Se isso zera o jogo, se começa do começo, se há um novo processo a ser instruído, se o plenário terá que ser mais uma vez ouvido. Realmente não há precedente, é muito difícil, sem precedente nenhum no mundo, né? Fica difícil saber o que vai acontecer. Estamos vivendo em meio a situações inéditas. Calculo eu que provavelmente
haverá um questionamento para que o judiciário se manifeste. O senhor entende essa decisão como favorável à presidente Dilma, ao PT, ou o senhor acha que pode ser um tiro que saia pela culatra, pode ser pior, o desfecho pode ser pior? É difícil, né? Estou tomando conhecimento agora, tanto quanto você, é muito difícil saber da base da decisão. Mas, enfim, o rito do impeachment é mesmo muito complexo, a ponto de que foi estabelecido pelo Supremo. Mas o senhor acha que é uma decisão casuística ou a base? Porque, na verdade, Valdir Maranhão atendeu a uma ação, um pedido protocolado pelo advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, dizendo que a comissão especial na Câmara tinha ultrapassado o objeto de investigação, né? Também estava considerando a Lava Jato para julgar a presidente Dilma, quando a acusação foi principalmente sobre pedaladas fiscais e decretos orçamentários. É uma decisão casuística do Valdir Maranhão ou a base para essa decisão? Olha, eu não saberia te dizer à luz do regimento interno da Câmara. Tá? Eu não sei nem se o regimento interno prevê essa situação. Em caso de omissão, o que deve ser provável, o judiciário provocado terá que decidir se a decisão tem base legal, se o presidente da Câmara pode fazer isso, ou se ele violou alguma regra interna do funcionamento do Parlamento. Se ele não tiver violado, o senhor acha que isso teria chance de reverter o processo de impeachment da presidente Dilma ou o senhor acha que o desfecho seria o mesmo, já está dado? Olha, eu não sei o quanto a decisão tomada pelo plenário teve o impulso e o desejo do ex-presidente Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara. É difícil dizer, uma vez que ele tinha uma influência muito grande sobre os parlamentares. Então, o senhor está dizendo... Mas eu não sei dizer o quanto. Mas o resultado poderia mudar, eventualmente. A defesa do governo é que sem a ação direta do Eduardo Cunha, o impeachment não passaria. Isso é a contabilidade do governo que diz. Mas eu não estou em Brasília, é difícil a distância afirmar isso. Pelo que a gente tem de informação é que o presidente da Câmara realmente cancelou a tramitação no Congresso, né? Prefeito, voltando então um pouquinho a São Paulo, só porque a gente tem mais 5 minutinhos de entrevista para fechar. Segundo a última pesquisa Datafolha, a reprovação à sua gestão chegou ao maior nível desde 2013, 49%. 15% das pessoas aprovam a sua gestão, acham que ela é ótima ou boa. Nas pesquisas eleitorais que a gente tem até agora, ainda são muito incipientes, mas o Russomano larga na frente com 34%, a Marta tem 13%, o senhor 12%. Por que a sua administração é mal avaliada e como é que o senhor pretende inverter esse quadro? Primeiro, as circunstâncias, né, 2013 para cá, o Brasil está vivendo uma situação muito incomum. Né? Praticamente cheguei na administração com a crise de 2013. Foi uma crise nacional, que até agora não se resolveu, tendo o PT como um alvo preferencial da crise, vamos dizer assim. Em segundo lugar, hoje os canais de comunicação são difíceis. Né? Você não consegue fazer chegar à população em geral o resultado do trabalho que nós estamos encaminhando. Isso tem momento para fazer, o momento da campanha eleitoral. O momento da campanha eleitoral é quando você apresenta o teu trabalho. Né? Como é que você cuidou do dinheiro público, como é que está a dívida da cidade, como é que você organizou o investimento privado, quais investimentos sociais você fez. As pessoas não são nem obrigadas a saber. É muito difícil, o noticiário em geral vai pelo que não foi feito, pelo que falta fazer, pelas dificuldades da gestão. A gestão só se apresenta no momento oportuno. Não sei te dizer se os 30 dias de campanha vai ser suficiente para... Que agora tem menos tempo, aliás. Exatamente, para reverter. E houve, efetivamente, um alinhamento muito grande da maioria dos meios de comunicação contra as medidas que eu tomei. Então, eu tive pouca oportunidade de explicar essas medidas. E tivemos uma blindagem muito grande de rádios e TVs contrários aos planos de mobilidade, aos planos de educação. O que eu, enfim, acho que é da vida, mas eu tenho que ter uma oportunidade de explicar para a sociedade, né, como é que a cidade está se desenvolvendo. Então, eu queria que o senhor usasse esses últimos minutinhos aqui de entrevista justamente para fazer isso, para fazer um balanço da sua gestão, dizer qual é a marca da sua gestão, na sua avaliação, como é que o senhor vai defendê-la?
Olha, em várias áreas, quer dizer, no campo da mobilidade, né, o ônibus hoje é prioridade. Né? O metrô não anda, o que anda em São Paulo hoje é a velocidade dos ônibus. Né? E está aí para todo mundo, basta usar o transporte coletivo para saber o quanto ele melhorou. Né? A queda do número de mortes de acidentes de trânsito, sobretudo ciclistas, que não tinham espaço segregado para andar, o respeito ao pedestre com a diminuição de velocidade e o calçamento em bairros que nem calçada tinha, a iluminação pública que deu um salto de qualidade, a coleta seletiva, a instalação de praças Wi-Fi, os novos céus, a construção de 363, a entrega de 363 novas creches na cidade, as 90 mil vagas de educação infantil, o fim da aprovação automática, o cinema nos céus, enfim, para onde se olhar, os 3 novos hospitais que a cidade vai ganhar, os 27 hospitais-dia, as 15 UPAs que estão em construção. Se você tiver a oportunidade e o tempo de mostrar o que foi feito, eu penso que nós vamos reverter uma parte disso e eu não tenho nenhum problema. Para mim, democracia é bom porque você vai, apresenta o que você fez. Eu saí do governo Lula como o ministro mais bem avaliado. Então, eu já vivi os dois extremos. Né? O ministro mais bem avaliado do governo mais bem avaliado da história. Né? Isso no meu último dia no Ministério saiu um Datafolha mostrando isso. Obviamente que lá eu tive 8 anos para trabalhar. Aqui eu só tive 3 até agora. Então, o senhor quer mais 4? Eu entendo que esse projeto não precisa de mais 4, precisa de mais 40. Porque é um projeto que quebrou um paradigma importante na cidade. Hoje as pessoas são a centralidade da cidade e não as coisas. Né? Então, é preciso de um pouco de tempo e uma oportunidade para apresentar esse trabalho. Agora, que as coisas estão muito complicadas, né? Do ponto de vista, o ambiente está muito vai ser uma eleição dura. É uma eleição difícil e incomum, né? Para todos os padrões. Né? Eu sou cientista político, professor da Universidade de São Paulo. Eu nunca vi uma situação tão complexa como a atual. Mas nós temos que... Marinheiro bom é o que navega em céu azul, né, com céu azul e com tempestade. Né? Não adianta no mar revolto também, né, prefeito? Está muito revolto. E o senhor já está convidado para voltar mais perto das eleições durante o período eleitoral para falarmos somente de São Paulo e defender todas as suas bandeiras, fazer um balanço minucioso da sua gestão. Mas, infelizmente, chegamos ao final dessa entrevista. Apesar de longa, não dá tempo de falar sobre tudo. Eu falo uma palavrinha, o senhor responde com uma frase, uma palavra rápida. Lava Jato. Uma oportunidade. Sérgio Moro. Um juiz ousado. Rodrigo Janot. Bom profissional. Marta. Uma pena. Celso Russomano. Um apresentador de TV. João Dória. Um empresário. Alexandre de Moraes, ministro da Justiça de Temer. Seria um bom ministro? Olha, eu conheço pouco o Alexandre. Temer. Uma incógnita. Lula. Personagem da história do Brasil. E Dilma. Uma mulher de combate. Obrigada, prefeito, por essa entrevista. Foi muito bom tê-lo novamente aqui no É Notícia. Já está convidado para voltar. Muito bem, obrigado. Obrigada pela sua companhia também. Você pode assistir a todas as entrevistas no nosso portal. Os endereços das redes sociais aparecem aí embaixo no seu vídeo. Uma excelente semana, uma boa noite para você e até a próxima.